Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco nessa videoaula sobre classificação de tecido epitelial de revestimento. O tecido epitelial de revestimento, ele é assim chamado porque ele reveste, superfícies corpóreas, tanto superfície externa do corpo, como é o caso do epitélio da pele. Quando a gente observa o nosso braço, por exemplo, macroscopicamente, esse primeiro tecido que a gente enxerga é o tecido epitelial de revestimento. Mas o tecido epitelial ele não só reveste superfícies externas do corpo, mas superfícies corpóreas internas, cavidades, superfícies corpóreas internas. Quando a gente fala em traqueia, por exemplo, esses órgãos ocos, ele tem um revestimento de epitélio internamente. Intestino, vaso sanguíneo, cavidade oral, todos esses órgãos eles têm um epitélio de revestimento interno. Bom, então, vocês acham que o tecido epitelial da pele ele é igual ao da traqueia, por exemplo? Não. Os tecidos são diferentes, e não, o da traqueia não é igual ao do intestino, que não é igual ao do esôfago. Esse epitélio de revestimento, ele tem a ver, está relacionado com a função que o órgão exerce. Então, no caso do epitélio da pele, ele tem várias camadas de células e ainda tem uma camada acelular em cima, predominantemente de proteína, que é a queratina. E no caso da pele é importante ter várias camadas, ter essa queratina, porque acaba sendo uma proteção, não é? É a parte externa, é a superfície externa do nosso corpo. Se a gente for pensar na traqueia, o epitélio lá tem, por exemplo, os cílios. Os cílios que a gente tem na traqueia, ele serve para filtrar o ar. Essa função eu não preciso na pele, nem no intestino delgado. Então, o epitélio, cada órgão apresenta um determinado epitélio relacionado com a sua função. Então, para isso, a gente tem o critério para classificar esses diferentes tipos de epitélio de revestimento. Então, para classificar o epitélio de revestimento, nós temos que observar esses três critérios. Primeiramente, o número de camadas de células. O epitélio ele pode ser simples, ele pode ser estratificado ou pseudoestratificado, considerando o número de camadas de células. O que eu chamo de epitélio simples? É aquele epitélio que só tem uma camada de células. O estratificado ele tem várias camadas, vários estratos. E o pseudoestratificado, eu vou explicar com mais detalhe no desenho, é um que parece estratificado, mas na verdade ele não é, sabido que ele é um epitélio simples, Mas quando a gente observa microscopia de luz, dá a ideia de estratificado, parece que tem várias camadas. Então, a primeira coisa, eu tenho que olhar o número de camadas de células. Depois que eu observar esse critério, eu passo a observar a morfologia das células da camada mais superficial. Então, em relação à morfologia, a forma da célula, o epitélio ele pode ser pavimentoso, cúbico ou prismático, também denominado de cilíndrico ou colunar. O que eu chamo de epitélio pavimentoso? É aquele epitélio onde a célula epitelial, ela é mais larga do que alta, é uma célula achatada, ela é mais larga do que alta. Então, isso é uma célula pavimentosa. Aquele epitélio que apresenta essa célula pavimentosa, ele é denominado de epitélio pavimentoso. Cúbico, o próprio nome já diz, ele tem o formato de um cubo, ele é quadrado. Então, o núcleo da célula, geralmente, o núcleo é redondo e a célula, ela é quadrada. Ou seja, a altura semelhante à largura. E ainda, o que seria uma célula prismática, É aquela célula onde ela é mais alta do que larga. Parece uma coluna, Por isso também chamar de colunar ou cilíndrico. O cilindro ele é mais alto do que largo. Então, vou olhar a morfologia da célula. E, por último, a especialização. Nem todo epitélio vai ter especialização, mas quando tiver especialização, a especialização também vai entrar no critério de classificação. Então, por exemplo, o caso da pele que eu exemplifiquei, ele tem queratina, então eu vou chamar de epitélio queratinizado. Quando o epitélio tiver cílios, eu vou chamar ele de ciliado. Se ele tiver estereocílios, eu vou colocar esse detalhe na sua classificação. Então, vamos entender isso melhor. Esses três critérios, para classificar. Agora, no desenho, podemos observar aqui um epitélio simples. O epitélio está representado nesse esquema em rosa, o tecido conjuntivo em azul. O epitélio ele apoia no tecido
conjuntivo, né? Aqui eu tenho interface, eu tenho a membrana basal, que seria uma associação da lâmina basal com uma lâmina reticular. Abaixo aqui o tecido conjuntivo. Esse epitélio eu classifico de simples. Por que simples? Porque ele apresenta apenas uma camada de células. Aqui também eu tenho outro epitélio simples, eu só tenho uma camada de células apoiando aqui na membrana basal. No desenho de baixo também esse epitélio é simples, porque eu tenho apenas uma camada de células. Mas qual seria a diferença desse epitélio, se esse é simples, esse também é simples, esse outro aqui, ele também é simples. Mas eu percebo que a forma da célula, ou seja, a morfologia é diferente. Essa célula aqui, olha, ela é mais larga do que alta. É a célula que eu chamei de pavimentosa. Essa célula aqui, ela já é uma célula cúbica, né? A altura é semelhante à largura. E essa aqui é uma célula colunar ou prismática, né? Ela é mais alta do que larga. Então, todos esses três são exemplos de epitélio simples, mas esse é um simples pavimentoso, porque é a célula pavimentosa. Esse é um simples cúbico, porque a morfologia é cúbica, e esse é um simples colunar ou simples prismático. Aqui eu tenho uma especialização, já vou aproveitar para mostrar que é o terceiro critério. Nesse caso, esse epitélio ele tem cílios, então eu vou falar que ele é um epitélio simples, prismático, por causa da forma da célula, e ciliado, porque ele apresenta o terceiro critério que eu falei, que é a especialização. Bom, nesse slide eu tenho aqui um outro exemplo de epitélio, só que esse epitélio aqui ele é estratificado. Tá vendo que eu tenho aqui embaixo em azul conjuntivo, tudo isso aqui em rosa é o tecido epitelial. Esse epitélio ele apresenta várias camadas. Olha, aqui eu tenho uma camada de células, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra. Ou seja, eu tenho vários estratos, né? Por isso ele é chamado epitélio estratificado. Então, quando eu tenho duas ou mais camadas de células, eu vou denominar esse epitélio de revestimento estratificado. O segundo critério que eu tenho que observar é a forma da célula. Mas nesse caso aqui, olha, a gente fica, às vezes o aluno fica na dúvida, né? Não, mas a célula da base ela é prismática, a de cima ela é meio poliédrica, essa aqui, a do meio, desculpem, ela é poliédrica e essa aqui pavimentosa. Qual que eu vou usar? Lembrem-se que sempre quando eu tiver, no caso do epitélio estratificado, que eu tenho várias camadas, provavelmente eu vou ter morfologias diferenciadas de célula, eu vou observar, eu vou utilizar para classificar a camada, o formato da célula da camada mais superficial. Então, a célula mais superficial, ela é o quê? Pavimentosa. Então, eu vou classificar esse epitélio como pavimentoso. Então, a classificação correta seria epitélio de revestimento estratificado, porque tem várias camadas de células, pavimentoso, porque a célula mais superficial, ela é pavimentosa. Nesse desenho não apresenta especialização, então não tenho que classificar. Aqui eu tenho um exemplo de pseudoestratificado. O pseudoestratificado, o próprio nome já diz, pseudo, ele é falso, é como se fosse um falso estratificado, né? E por que falso? Ele parece um epitélio estratificado. Quando a gente olha esse epitélio em microscopia de luz, eu vejo vários núcleos em alturas diferentes, então dá a sensação que é um epitélio estratificado. Mas, na verdade, é sabido que todas as células tocam a membrana basal aqui, ó, todas estão tocando a lâmina basal, mesmo que por um pequeno prolongamento. Mas quando eu não vejo esse limite entre as células, né? Então, eu vejo núcleos em alturas diferentes, dessa sensação de estratificado, mas não é um falso estratificado. Aqui, olha, a gente pode observar que a gente tem uma célula, algumas células mais basais e tem outras prismáticas que chegam na superfície, mas todas tocam na lâmina basal, ok? Como seria a classificação, então, desse epitélio? Esse epitélio eu vou classificar como epitélio de revestimento, pseudoestratificado, né? Parece estratificado, mas não é. Prismático. Por que prismático? Porque a célula que chega na superfície, embora seja uma camada única, a célula que chega na superfície é uma célula prismática, né? Ou colunar. E ainda ele tem cílios. Esse epitélio ele é ciliado, tá?
e apresenta essa célula que tem uma forma de cálice, que ela é denominada de célula caliciforme. Essa célula é uma célula produtora de muco. Essa célula caliciforme, ela também entra como especialização, que seria o terceiro critério. Então, primeiramente, observo, repetindo, o número de camadas em relação ao número de camadas. Eu vou classificar como pseudoestratificado, paraestratificado, porque os núcleos têm alturas diferentes, mas na verdade ele não é, tá? Todas as células tocam na lâmina basal. Então, pseudoestratificado, prismático, porque essa célula ela tem essa morfologia, ciliado, cílios aqui presentes, com células caliciformes. Então, essas duas especializações, tanto cílios quanto célula caliciforme, entram na classificação. E por último, aqui um exemplo de epitélio de transição. Esse epitélio, gente, ele é denominado de transição, é o que acontece com o epitélio da bexiga, por exemplo, porque a sua morfologia muda de acordo com o estado funcional do órgão. Então, quando a bexiga está cheia, por exemplo, as células estão mais distendidas, mais achatadas. Quando a bexiga está vazia, essas células apresentam de maneira mais globosa. Então, como a morfologia modifica de acordo com o estado funcional, a gente classifica apenas como epitélio de transição. E para eu diferenciar esse epitélio dos outros, né, porque às vezes podem ficar na dúvida para classificar, é importante observar que a forma das células mais superficiais, elas são globosas, elas não são nem pavimentosas, nem cúbica, nem prismática, elas são globosas. Isso facilita a classificação desse epitélio. Bom, aqui nesse slide a gente tem um corte histológico mostrando o tecido epitelial de revestimento. Esse epitélio aqui tá, daqui para cima eu tenho um tecido epitelial de revestimento. Então, aqui eu percebo que esse epitélio só tem uma camada de células. Olha, só estou vendo esse núcleo, não tem nenhuma célula abaixo. Então, é um epitélio de revestimento simples. Em relação à forma da célula, ela é prismática. E como que eu vejo? Embora eu não consiga ver o limite da célula, né? Eu não consigo ver a membrana plasmática aqui em microscopia de luz, eu consigo perceber que o núcleo ele é alongado. Em geral, o núcleo acompanha a forma da célula. Se o núcleo ele é mais alto do que largo, é porque essa célula é uma célula prismática, tá? Isso aqui, gente, nessa seta maior, o que vocês estão vendo, na verdade, não é uma célula epitelial, é uma célula de defesa, um linfócito que penetrou nesse tecido epitelial. Isso é muito comum no epitélio, por exemplo, do intestino, né? Delgado, onde faz a absorção dos nutrientes que vem da luz do intestino. Aqui nessa seta menor está mostrando uma borda mais corada, que é chamada de borda estriada, que corresponde aos microvílulos, né, que presentes nesse epitélio. Esses microvílulos eles servem para aumentar a superfície de contato e para melhorar a absorção, para tornar a absorção de maneira mais eficiente. Então, esse epitélio é um epitélio de revestimento simples, prismático, com borda estriada. Embaixo é o tecido conjuntivo, tá, pessoal? Aqui nesse slide a gente tem um exemplo de tecido epitelial de revestimento estratificado. Aqui eu consigo perceber, olha, daqui para cima, da seta aqui até aqui a superfície, tudo isso aqui é o epitélio de revestimento, ok? Tudo isso. Aqui esse tecido rosa mais claro é o tecido conjuntivo. Esse corte é um corte histológico de pele corado por HE, tá? No aumento médio. Eu percebo aqui nesse epitélio que ele tem várias camadas de células. Mesmo nesse aumento pequeno, eu consigo ver essas estruturas mais coradas, que são os núcleos, né? Cada núcleo corresponde a uma célula. Então, eu vejo que aqui tem uma célula, que tem outra, várias camadas. Então, ele é um epitélio de revestimento estratificado. Em relação à forma da célula, a célula mais superficial, ela é pavimentosa. E ainda tem uma especialização. Isso aqui, gente, essa camada aqui acelular é a queratina. Tudo isso aqui é a queratina. As células já morreram e o que ficou basicamente aqui é a proteína, né? Queratina. Então, essa queratina entraria na classificação. No slide seguinte, eu peguei um pedaço aqui desse epitélio e ampliei. Então, eu tenho aqui esse tecido epitelial, eu consigo ver aqui que ele tem várias camadas de células. Aqui a gente consegue ver melhor os núcleos, né, das células. Então, ele é estratificado. A célula mais superficial, ela é
pavimentosa, ela é mais larga do que alta. E ainda possui queratina, então ele é queratinizado. Aqui eu estou utilizando os 3 critérios para classificação: estratificado em relação ao número de camadas de células, pavimentoso considerando a forma da célula, da camada mais superficial, e ainda a especialização, que é, nesse caso aqui, a queratina. Esse slide aqui, nele a gente tem presente um epitélio de revestimento, semelhante ao que eu acabei de mostrar. Ele é estratificado e ele é pavimentoso, ele só não possui a queratina, que é o caso do epitélio do esôfago. Então, convencionou se classificar como estratificado, pavimentoso, não queratinizado. Já nessa imagem, a gente tem um epitélio, olha, pseudoestratificado. Conseguem ver que os núcleos estão em alturas diferentes, é mais desorganizado, mais bagunçado do que um epitélio estratificado? Então, esse é o pseudoestratificado. Ele parece estratificado quando a gente observa em microscopia de luz, porque os núcleos estão em alturas diferentes, mas é sabido que todas as células apoiam na lâmina basal. Mas isso a gente só consegue ver em microscopia, esse detalhe, né, em microscopia eletrônica. Eu tenho aqui, então, um pseudoestratificado prismático, porque a célula que chega na superfície ela é prismática, e ainda 2 especializações, que seria os cílios e aqui a célula caliciforme, que é uma célula secretora de muco, e em colorações de rotina, como HE, as células secretoras de muco, elas não coram, né, ou ficam muito mal coradas, então elas destacam até por essa falta de coloração em relação às outras. Então, a classificação correta desse epitélio seria um epitélio de revestimento, pseudoestratificado, prismático, ciliado com células caliciformes. E, para finalizar, aqui um exemplo de epitélio de transição. A gente pode observar aqui as células globosas, né, presentes nesse epitélio. Lembrando que esse epitélio vai mudar a sua morfologia de acordo com o estado funcional do órgão. Obrigada, até a próxima videoaula.